सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भित्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरवती भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Sutasya pungsam suchira samasya nanjo sasurirvirtatto tattad gunanu savanam mukundo padara vinda hideshu yesham. Sutasya pungsam suchira samasya nanjo sasurirvirtatto tattad gunanu savanam mukundo padara vinda hideshu yesham. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que este mundo material é um local de testes dolorosos para nós. Aqui tem diferentes tipos de eventualidades que podem surgir na sua frente, diferentes tipos de problemas que podem surgir para testar a sua paciência, para testar o quanto você está interessado em fazer Haribhajana. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que este mundo material é um local muito doloroso. É um local muito doloroso, onde a gente vai experimentar diferentes tipos de problemas, de eventualidades. E Bhagavan quer nos testar. O quanto nós estamos interessados em fazer Haribhajana. Às vezes Prabhupada falava: nós queremos Bhagavan, Guru Vaishnava, ou nós queremos Maya. O que é que nós realmente queremos? Para testar isso, se nós queremos Bhagavan ou não, ou se nós queremos os pés de lótus de Guru Vaishnava, para testar isso, Bhagavan envia indiretamente, não diretamente, mas por meio de Maya, ele envia diferentes tipos de problemas ao seu redor, para que você se sinta desamparado. E apenas então você vai buscar ajuda. Enquanto você estiver confiando no seu próprio poder, ou você puder pensar: eu tenho energia o suficiente, eu tenho conhecimento o suficiente, eu tenho dinheiro o suficiente, então eu não preciso de ajuda de ninguém. Até então, Bhagavan não vai estender a sua mão para você. Até então, o Bhagavan não vai estender a sua mão. No Bhagavad Mahapurana, Bhagavan diz que, na verdade, se eu amo alguém de coração, gradualmente eu vou tirar tudo dessa pessoa. Ele diz, se eu amo alguém, eu quero enviar a minha kripa, a minha misericórdia para ele, verdadeira, Então, gradualmente eu vou tirar tudo que ele tem. Todos os suportes que ele tinha antes, eu vou tirar o seu dinheiro, tirar a sua influência, vou tirar tudo. E quando ele for rejeitado pelos seus parentes, pelos seus amigos, sua esposa ou o marido, de qualquer maneira, quando ele for rejeitado por todos os seus amigos e parentes, ele tentou dar o seu melhor para se estabelecer, ele deu o seu melhor para tentar coletar dinheiro, fez todos os seus esforços para isso. Ainda assim, quando ele falhou, ele ficou desamparado e depois disso, os parentes rejeitaram ele. Neste caso, quando ele se sente desamparado, Bhagavan diz: então, eu posso enviar um dos meus mensageiros até ele, e ele pode fazer amizade com esse mensageiro, e assim ele pode se desenvolver a sua consciência. Esse é o método. Bhagavan, ele quer nos enganar com dinheiro, posição, com muitas facilidades, honra, respeito. Bhagavan quer nos enganar, e a gente não consegue perceber.
A gente não consegue compreender que Bhagavan está nos testando, vendo se nós realmente queremos os pés de lótus de Guru Vaishnava Bhagavan ou não. Para testar isso, Bhagavan envia diferentes tipos de situações negativas em torno de nós. Ele faz isso indiretamente para nos testar. Para uma alma condicionada, ela precisa de um idealismo. Se não houver idealismo na frente dele ou dela, um exemplo vivo de um devoto que está 24 horas por dia servindo Bhagavan. Enquanto uma alma condicionada não receber a ajuda de tal devoto elevado, enquanto uma alma condicionada não puder ver um exemplo vivo, essa alma condicionada não pode fazer verdadeiro Haribhajana. Não é possível. Ela pode tentar, mas não vai conseguir fazer. A gente precisa de um exemplo vívido, um exemplo vivo com o qual a gente possa avançar. Krishnadas Kaviraj Goswami deu o exemplo que a gente pode tentar glorificar Bhagavan, Guru, Vaishnava, mas quão longe e por quanto tempo a gente pode fazer isso? Porque ele é infinito. O céu é infinito. O céu, ele é infinito. E um pássaro, ele pode voar no céu até um certo limite. Assim como um urubu, ele pode voar muito alto. E tem outros pássaros que eles voam mais baixo, não é tão alto. E não vão tão longe também. Então, a gente pode tentar glorificar Bhagavan, Guru Vaishnava até um certo limite. Isso não significa que a gente chegou ao limite final deles. Eles são Ananta, infinitos. Krishnadas Kaviraj Goswami diz: pela misericórdia de Madana Mohan, eu estou dando o meu melhor para tentar glorificar, mas quão longe eu posso ir? Tem um limite. Depois disso, também existem infinitas lilas, infinitas glórias de Guru, Vaishnava e Bhagavan. Mas se a gente não entender isso, é um grande problema. Então, todas essas situações negativas ao nosso redor, a gente deve compreender que tudo é para o bem. Se eu entender, isso é ruim na minha vida, então Prabhupada diz, isso não pode acontecer. Nada é ruim, né? Porque Bhagavan é Mangalmoy, ele é cheio de bons auspícios. Qualquer doce, se você ver esse doce, qualquer lugar que você morder essa bolinha doce, ela é doce. Então, Bhagavan é Mangalmoy. Então, Bhagavan, o Senhor Supremo, ele é cheio de bons auspícios. Ele não tem um lado bom e um lado ruim, não. É tudo para o bem. É o bem absoluto. Qualquer coisa que Bhagavan fizer, Prabhupada diz, a gente deve aceitar com alegria. Qualquer situação que a gente encontrar, a gente não deve ver nenhuma falha em Guru, Vaishnava e Bhagavan. É tudo para o bem. A alma condicionada, ela não consegue ver isso. Então, Mahaprabhu perguntou para Sarvabhauma Bhattacharya: Sarvabhauma, por que você trocou a palavra deste verso? Originalmente estava escrito:
E Sarvabhauma mudou uma palavra. Ele falou, Prabhu, agora eu não posso pronunciar essa palavra mais, porque quando eu pronuncio a palavra Mukti, eu sofro. Eu passei a minha vida inteira discutindo filosofia Mayavada. Minha vida inteira foi desperdiçada. Então, eu tenho medo de falar Brahma. Eu tenho medo de falar Maya, essas palavras Mukti. Eu não quero pronunciar essas palavras. Então, qual é o problema? Se gramaticalmente, se eu escrever dessa maneira, que Mukti está aos pés de lótus do Senhor Supremo. Então eu posso me dirigir diretamente para Ele. É a gramática. Se você trocar a palavra, não há problema, mas eu não posso falar essa palavra. Sim, eu posso explicar que Mukti está aos pés de lótus, a libertação está aos pés de lótus dessa de Bhagavan, né? Mas eu não posso pronunciar essa palavra Mukti. Já foi o bastante. Então eu falo Então, ele trocou a palavra Mukti por Bhakti. E está certo. Então, existem diferentes explicações para Mukti. Os Mayavadis explicam de uma maneira, outras Sampradayas explicam de outra maneira. Nós não estamos interessados nisso. Nós vamos explicar dessa maneira, que Mukti quando uma Jivatma, ela sente diretamente a sua identidade eterna, que é Krishnera Nityadasa, isso é Mukti. É servir Bhagavan. Essa é a libertação final, é o objetivo final da vida. Eu não quero aceitar nenhuma outra explicação. Hoje é o Avirbhava Tithi do meu Guru Padma, Srila Sadananda Swami. O nome dele já revela o mistério. Sada Ananda, eterna bem-aventurança. Ele está situado em eterna Ananda. O nome dele é Sadananda. O nome que Prabhupada deu já desvela este mistério, já ilumina. Sadananda, eterna Ananda. Ele está flutuando nesse oceano de eterna bem-aventurança. Foi apenas para ele que Prabhupada ele falou diante de todos os devotos. Ele falou, Sadananda Prabhu, você e eu temos estado juntos por toda a eternidade. Ou seja, você tem um relacionamento eterno comigo. Não é que você veio da Alemanha e me encontrou. Isso não é uma filosofia falsa. Eu não acredito que é isso. Que é uma filosofia falsa, não? Porque uma árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Externamente, ele veio tarde. Externamente, ele veio. E ele recebeu... Ele não teve nem 2 anos da associação de Prabhupada depois que ele veio aqui. Foi um período bem curto. Ele começou a sua jornada em 1935 para encontrar com seu Gurudeva eterno. Então, veja, com os olhos materiais a gente não pode ver Guru Padma. Se você começar a calcular como ver Gurudeva, né? Você tem que ver Guru com os olhos do coração. Com esses olhos materiais não é o suficiente.
As Gopikas em Vrindavana, as Gopikas de Vrindavana, Vrajadevikas, elas cheias de sentimento estático, elas vão culpar Brahma. Elas falam: Brahma, você é um tolo, você é um idoso, você não tem cérebro, você criou a gente, mas você só nos deu 2 olhos. 2 olhos tudo bem, mas a gente tem que piscar. E como é que a gente pode ver Krishna? Então, no Chaitanya Charitamrita elas reclamam para Brahma. Falam: Brahma é um tolo. Ele não tem ideia de como criar da maneira certa. Ele nos deu apenas 2 olhos. Mas a gente precisa de incontáveis olhos. Brahma não nos deu incontáveis olhos, porque a gente precisa realmente de incontáveis olhos. Então, como que a gente pode ver Krishna? Para ver Krishna, a gente precisa de incontáveis olhos. Haribol? 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 Está ouvindo? Está ouvindo? Esse era o sentimento dentro do coração de Sadananda Swami. Algo impossível. Este tipo de sentimento é impossível. Mesmo depois de fazer bhajana por milhões de anos, este tipo de sentimento você não vai desenvolver. Eu posso dizer solenemente que ele tinha esse sentimento direto de Krishna Seva, sem o qual não seria possível dar esses tipos de explicações sobre todos os tattvas. Como no caso de Brahma, Bhagavan deu todo o conhecimento para Brahma, e tudo que Brahma viu, tudo que ele presenciou na sua vida, ele quis apresentar todos esses darshanas no Brahma Samhita. Brahma Samhita não é um livro, é a compilação do sentimento direto de Brahma. Se lembre disso, Brahma Samhita não é um livro. E é por isso que Mahaprabhu falou que a gente tem que ver, estudar o Brahma Samhita. Ele é uma compilação do sentimento direto de Brahma, o que ele viu. A percepção direta dele. E o Krishna Karnamrita de Bilva Mangala Thakur é o sentimento direto dele, não é um livro apenas. Krishna Karnamrita não é um livro, é o sentimento direto. Mahaprabhu disse isso. Isso vem de outros livros, onde Mahaprabhu falou para Swarupa. Ele falou: aquele poeta, aquele Kavi, é como se ele estivesse vendo diretamente. Ele falou: Swarupa, é como se ele estiver vendo algo diretamente e ele está saboreando todo esse gosto de Krishna. Então, isso não é um livro, é um sentimento direto. Este é o sentimento de Sadananda Swami. Um devoto pode ser conhecido pelo sentimento direto que ele tem. Nós não estamos interessados em ouvir nenhuma filosofia, não temos tempo. Não temos tempo para ouvir nenhuma filosofia. Um sadhu,
não pode ser medido pelo seu conhecimento material, pela sua altura corporal, nada disso. De acordo com... Bem, a verdade absoluta está ali. E você está se aproximando dessa verdade absoluta. Então, o quanto você consegue se aproximar, de acordo com isso, você vai reconhecer um sadhu. Param Satyavastu, essa verdade suprema. E o quanto você consegue se aproximar, o quão próximo você está. E quem está chegando em qual ponto, de acordo com isso. Um sadhu, nós podemos aplicar essa palavra, nós podemos entender que alguém é um sadhu, não de outra maneira. No Chatusloki, os 4 slokas no último dos 4 versos, Etavadeva jigyasam tattva jigyasvanatmanaha annaivyatirekabhyam jatsa sarvatu sarva. Etatmatam samatishto paramena samadhina bhavana kalpa vikalvesu no vimuchati karishit. Bhagavan speaking. Bhagavan diz, One has to uma pessoa, ela tem que desenvolver este espírito inquisitivo. Se você não está desenvolvendo esse humor inquisitivo, certamente você não pode fazer bhajana. Ou se você está aplicando tilaka, cantando como uma encenação. Se não houver autoindagação, não há bhajana. Tente compreender a sua condição na qual você está no momento. Expulse o seu falso ego. Diferentes tipos de paixões que podem se desenvolver, você deve expulsar tudo isso. O Haribhajan é algo prático. Não é uma alegoria. Haribhajan é a coisa mais prática que existe. Não há nada tão prático quanto isso, Haribhajana. E é isso que Sadananda Swami pôde sentir. Um sentimento direto. Então, a menos que uma Jivatma não desenvolva esse espírito inquisitivo dentro do coração, você não pode dizer que ela fez bhajana. Porque quando você vai fazer bhajana, quando você se sente desamparado, quando em todo o ambiente ao seu redor você não encontra nenhuma satisfação. Ou seja, tem 3 tipos de problemas surgindo na sua vida, sempre. Isso com qualquer alma condicionada. Adhyatmika, adibhautika, adidaivika. Adhyatmika, você não sabe por que você está insatisfeito, sempre insatisfeito. Você precisa de algo, mas você nem sabe o que você precisa. É dinheiro, ou é amor material, o que você precisa. Você mesmo não entende a si mesmo o que é que você precisa. O dia que você puder entender o que você precisa, aquilo, você pode receber aquilo, mas você não sabe nem o que você precisa. Uma alma condicionada, qual é a demanda dela? Ela tem incontáveis demandas. Você pode ir satisfazendo essas demandas, mas num período de tempo infinito, você não vai chegar no fim. Você não vai chegar na plenitude. Mas você pode ver essa plenitude em Guru Vaishnava. Eles estão satisfeitos. Como, por quê, que tipo de propriedade eles têm? Eles não têm nenhuma insatisfação. Estão sempre em algum tipo de alegria interna. Se não houver Ananda,
você não pode dar Ananda, felicidade para os outros. Por que que as pessoas, quando elas vêm até Guru Vaishnava, se elas não tiverem cometido nenhuma ofensa antes, qualquer alma condicionada, quando ela vem diante de um Vaishnava puro, elas sentem alguma Ananda. Não sabemos por quê. Elas não podem dizer por quê. Então, diante de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, muitas almas condicionadas vieram chorando. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, chorando. E vinham. E aí prestavam reverências, viam ele rindo e eles esqueciam seu sofrimento. É um milagre. É um tipo de feitiço. Então, Srila Rupa Goswami Pada quis explicar no Rasamrita Sindhu que Bhagavan, Guru Vaishnava, eles podem distribuir Ananda. Eles têm este tipo de poder, de poder distribuir a Prakrita Ananda. Embora você não esteja fazendo bhajana, mas você pode sentir algum gosto dessa felicidade, dessa Ananda. Dessa maneira, Sadananda Swami, como se fosse um drama, né? Ele desenvolveu nessa história de vida dele esse espírito inquisitivo, e ele estudou todos os tipos de escrituras. Nós somos desafortunados porque eu não pude nascer naquela época. 1908 ele nasceu. Então ele se graduou. Então se formou num estudo comparativo de religiões. Ele tinha muito interesse nisso. O pai dele era um oficial muito responsável, muito respeitado. A mãe também muito estudada. Era uma família muito elevada. Então ele estudou, se formou na universidade, fez a pós-graduação, estudou estudo comparativo entre as religiões. Ele tinha muito interesse nisso. Sabia pelo menos 8 ou 10 idiomas. Tinha uma ideia. O chinês, vários, alemão, inglês. Pelo menos 8 idiomas ele conseguia falar. É um milagre. A gente não consegue aprender 2, 3 idiomas. Então ele tinha muito interesse. Então, incontáveis perguntas surgiam dentro do coração dele, mas ninguém podia respondê-lo. Como um louco, ele quis ir até os budistas, ou no cristianismo também. Estava procurando por toda parte onde ele pode obter a resposta. Ele precisa de respostas. Se você me der uma resposta, mas se eu não puder te satisfazer com uma resposta perfeita, qual é a minha utilidade? Então, ele quis perguntar a várias fontes e ninguém pôde responder para ele. Assim como entre os muçulmanos, aqueles meninos e meninas, eles fazem perguntas para aqueles que são responsáveis pela mesquita, mas eles não podem responder. E os meninos querem uma resposta mais científica. Me fale por que eu tenho que agir dessa maneira, né? Então, ele desenvolveu muitas perguntas, mas ninguém podia respondê-lo. Ele estava pronto para ir para o Japão. Estava praticamente pronto para ir para o Japão. E por sorte,
Ele se associou, recebeu a associação de Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj na Alemanha. E naquele momento começou a fazer perguntas. E depois disso, continuou buscando o que fazer, o que não fazer. Depois disso, Vana Goswami Maharaj, ele recebeu a associação de Srila Vana Goswami Maharaj. E quando ele já estava para partir para o Japão, naquele meio tempo, ele recebeu um livro chamado Sri Krishna Chaitanya, de Nishikanta Shaniala, escrito pelo professor Nishikanta Shaniala, que era um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, sobre quem Prabhupada falou, Nishi Babu, você fez uma tarefa incrível, que custaria bilhões. Você fez essa tarefa. E este livro, de alguma maneira, ele recebeu em suas mãos. E depois de ler apenas a introdução, 2, 3 páginas, ele entendeu, meu problema foi resolvido. Não, ele não teve que ler o livro inteiro, só na introdução. Ele leu 2 ou 3 páginas. Agora encontrei. Resolveu todos os problemas. Quando ele começou a ler, como um homem sedento, que há 10 dias não bebia água, ele começou a beber, como se fosse isso, né? Então, leu essas 2 páginas e resolveu todos os problemas. Agora eu sei qual é o objetivo da minha vida. Agora eu descobri. Não preciso me preocupar. Agora eu encontrei. Agora eu encontrei o propósito da minha vida. É isso que eu estava buscando. Depois disso, ele pediu para Vana Goswami Maharaj, mas Vana Goswami Maharaj enviou uma mensagem para Prabhupada, e Prabhupada falou que ele cultive, satsanga, mantenha ele com você o tempo inteiro, em diferentes harikatas que você estiver indo, ele vai viajar com você, né? E Sadananda Swami ajudou Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj a traduzir o Gita. Tirtha Maharaj começou a escrever o Gita em inglês e Sadananda Swami foi o principal instrumento, ajudando ele a traduzir, né? Esse tipo de personalidade, se você buscar no mundo inteiro, você não vai encontrar, porque ele vem de Goloka, ele não vem da Alemanha. Ele não vem da Alemanha, ele vem de Goloka. Eu acredito nisso, ele vem de Goloka. Como é possível? Quando Vana Goswami Maharaj levou ele para diferentes locais durante as suas pregações, ele sempre ajudava muito, era um homem muito bom. O caráter dele era muito elevado. Em outros países, a gente não pode esperar esse tipo de caráter. Se você olhar o rosto de Sadananda Swami, tão inocente, tão bom, você não pode nem imaginar. A aparência dele já prova que é uma pessoa muito inocente, de um caráter divino, uma personalidade divina. Então ele quis vir para a Índia, porque antes de vir para a Índia, o seu coração, a sua mente já estavam correndo para a Índia para encontrar com Prabhupada, para abraçar os pés de lótus. E no ano de 1935, ele veio para cá com Vana Goswami Maharaj. E antes disso, quando ele tinha muito interesse em cantar Santo Nome, Prabhupada enviou uma japamala e falou, Vana Maharaj, dê Harinama para ele. Ou seja, porque estava em uma longa distância, né? Então ele enviou por correio uma japamala, mas é muito importante ouvir diretamente o Harinama. Então você pode dar o Harinama, eu estou te ordenando. Então ele recebeu o Harinama. Depois disso começou a cantar Harinama. E ele é muito proeficiente, ele era um grande erudito.
O meu Guru Padma escreveu um comentário. Ele falou, olha, eu tive um irmão espiritual que era muito educado, muito erudito. Ele costumava passar o dia inteiro, a noite inteira traduzindo. Todos. Então a gente deve aprender, a gente deve segui-lo. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse. Você pode imaginar isso? Isso é um devoto. Nirmatsara, sem inveja. Você pode ver o coração de um Guru Vaishnava. Você pode fazer qualquer teste com eles. Eles não têm nenhum humor de desfrute. Nada. Porque o humor de desfrute é a única coisa que pode te levar para a hipocrisia. Se não houver humor de desfrute, se você for direto, simples, então meu coração está aberto. Não pode haver nenhum problema. Dessa maneira, Guru Maharaj dizia, ele falava, olha, é um idealismo. Ele estava lá dia e noite traduzindo. Algo impossível. Ele começou a ler o Chaitanya Charitamrita, o Bhagavatam, como um louco. Ele leu uma vez o Chaitanya Bhagavata e se você perguntar, ele podia falar, responder. Então veja, é por isso que nós temos 100% de certeza que ele veio de Goloka. Quando ele veio diante de Prabhupada, Prabhupada foi compelido a dar misericórdia para ele ao ver o seu humor amoroso. E depois, Sadananda Swamiji começou a chorar. Ele falou, se eu pudesse ter nascido na Índia, eu sou um pária, né? Eu não tenho casta. Se eu pudesse ter nascido na Índia, eu poderia ter aprendido muitas coisas. E Prabhupada falou, não fale isso. Não fale isso. Você é muito sortudo que você veio diretamente para mim, sem aprender aquelas coisas desnecessárias. Do contrário, 10 anos ou 20 anos não seria o suficiente para se limpar. Ou seja, se você nascesse na Índia e aprendesse todas as coisas erradas, seria muito mais difícil para mim limpar tudo aquilo que você aprendeu antes. Porque nós estamos no Bhagavata Dharma. Isso aqui não é uma universidade. Então, agora você deve aprender de Bhagavan diretamente. Não se arrependa. Você é muito sortudo que você veio diretamente. Muitas vezes eu falei para aqueles devotos bem jovens, eu falei, olha, se você puder vir diretamente para mim, mas você foi para alguma sociedade, lá dentro você desenvolveu alguma complicação, mas se eu pudesse recebê-lo diretamente, se você viesse diretamente para mim, seria mais fácil. Então primeiro você adquiriu alguma contaminação e depois você veio. Então o seu coração é muito limpo. Eu posso perceber, mas eu não sei qual é o arranjo de Bhagavan. Se você pudesse ter vindo diretamente para mim, seria muito melhor. Então, Prabhupada falou, não se lamente. Agora você pode aprender de Bhagavan, se Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, o próprio Mahaprabhu, você pode aprender com ele diretamente, não se lamente. E qualquer formação que você tenha, qualquer medalha de ouro que você tenha recebido, qualquer diploma, você deve cortar, rasgar os seus diplomas e jogar no Oceano Pacífico, então venha limpo, sem nada. Eu não posso permitir que você venha até mim com todos esses diplomas inúteis. Então, jogue tudo isso fora, corte eles em partes e venha novo, venha limpo.
Então, qual foi a ordem de Prabhupada para ele? Ele falou, agora vá estudando tudo, traduzindo tudo. Ele mesmo disse. Ele falou, Gurudeva me deu o serviço de tradução e de estudar tudo. Você pode imaginar, Prabhupada estava lá, por algum motivo, em Tripura, por um período. Prabhupada, ele estava em Tripura por algum período, porque Prabhupada recebeu a responsabilidade de ensinar os filhos e filhas do rei de Tripura. Prabhupada foi nomeado como esse professor particular, sem receber nenhum salário. E ali, Prabhupada teve essa oportunidade de ver a biblioteca, que era uma biblioteca muito rica e muito grande. E num período de tempo curto, Prabhupada estudou todos os livros praticamente. É um milagre. Se eu te der um livro, você não consegue entender, você não lembra o que estava escrito, você não se lembra, porque a sua mente não está ali. Você está encontrando comigo, você está me ouvindo, mas sua mente está em outro local. Como é possível? Mas Guru e Vaishnava, se a mente dele estiver com você, esteja certo que ele está com você. Se eu amo o meu Guru Maharaj está comigo a todo tempo. Isso não é aplicável sempre. Tem algumas circunstâncias onde isso pode ser aplicável. Similarmente, Sadananda Swami, ele foi até a missão Gaudiya, mas os outros discípulos, eles viam ele, muitos, eles não entendiam qual é a grandeza dele, né? Sadananda Swami nunca quis ver falhas nos outros devotos, mas ele veio tarde. Então, por que ele estava recebendo tanta dignidade de Prabhupada, enquanto eles estavam na missão há tanto tempo? Então, essa é a razão. Eles olhavam com ele com um certo preconceito. Não, ele não faz nenhum seva. Ou seja, não, ele faz o maior seva, seu tolo. Como você pode dizer que ele não faz nenhum seva? Num período de tempo muito curto, ele começou a escrever artigos para o Harmonist. E Prabhupada pegava as cartas que ele escrevia e ficava espantado. Como é possível pegar todo o oceano dos Shastras? Como é possível um homem digerir tudo isso em nem mesmo 2 anos? Prabhupada falou, veja só. Prabhupada falava, veja só ele, esse devoto. Olhe para ele. Ele está aqui há tão pouco tempo e ele já está falando fluentemente todos os Shastras. Como é possível? Dessa maneira, ele foi bem sucedido em receber 100% de Kripa do Prabhupada. Prabhupada costumava amar tanto ele, você não pode nem imaginar. E essa é a razão pela qual alguns supostos devotos desenvolveram alguma inveja dele. E costumavam até perturbá-lo. Por fim, ele teve que escrever um artigo sobre o interesse da sociedade e o interesse da mata. É um artigo muito bom sobre essa comparação entre o interesse de uma sociedade e qual é o interesse da mata. Se eu tenho muito interesse em proteger a dignidade dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, que vem até mim por meio do canal apropriado de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Keshava Goswami Maharaj, então, o que eu vou dar? Eu vou valorizar a sociedade ou eu vou valorizar o ensinamento, a mata? O ensinamento é mais importante. Então agora a questão é como você pode sobreviver. Em todo o mundo há uma corrente negativa. A tendência é que eles querem jogar fora Prabhupada os seus ensinamentos.
That's Sadananda Goswami. Up to 1962 or 61, he was there Então, in até India. 1961 ou 62, ele estava na Índia, mas estava em grandes problemas. Por que eu comecei a falar isso? Countless problems. Ele passou por incontáveis problemas. Countless problems. Incontáveis problemas surgiram na vida dele Depression. para tentar deixá-lo To throw him in the depressivo, ocean of para tentar helplessness. lançá-lo neste oceano do desamparo. Thinking Prabhupada and doing. E ele estava sempre pensando em Prabhupada. After that, Prabhupada gone. Depois, Very short Prabhupada time, 1 foi, year, some months. e depois de 1 ou 2 anos, Possible um ano e alguns to meses, take the heart Então, of como é Prabhupada possível so quickly. poder So Prabhupada is right. entender, né, o coração de Prabhupada tão rapidamente? You and me, Então, Prabhupada estava certo. Ele falou, Sadananda, eu e você estamos juntos desde a eternidade. nobody can break relationship. Ninguém pode quebrar este relacionamento que nós temos. E este deve ser o relacionamento entre um discípulo e seu Guru Padma. Esse tipo de relacionamento deve existir para você poder alcançar Krishna muito facilmente. Quando o Gurudeva agarra, e o discípulo agarra também. Ninguém sabe que tipo de relacionamento amoroso eles têm. Então veja, num período de tempo tão curto, e o discípulo pode perceber o tipo de misericórdia que o Guru está dando, e o Gurudeva pode perceber o amor que o discípulo tem por ele. Nenhuma outra pessoa pode perceber. Nenhuma outra pessoa pode entrar neste assunto. É algo muito confidencial entre Guru e discípulo. As pessoas de fora podem falar, ele é um grande devoto. Ele é o principal servo de Guru Padma. Todos devem dar guirlanda, lavar os pés de lótus dele. Quando o principal servo é outro e ninguém sabe. Quem é que sabe para onde está indo a misericórdia? Então veja, um devoto que foi enganado por Guru Padma, ou seja, aquele devoto queria receber algum posto, dinheiro. Você quer lixo? Eu te dou lixo. O Guru fala isso, né? Mas Srila Sadananda Swami, ele recebeu o verdadeiro tesouro. E como é que eu posso dizer isso? Eu vou pedir para você, veja qualquer coisa que ele escreveu, Sadananda Swami escreveu. Isso não é um elogio vazio. Não, veja qualquer coisa que ele escreveu. Qualquer coisa que ele escreveu. Leia. E de cada palavra, você vai ver que ela está emitindo luz. Cada uma das palavras dele emite luz. Você pode ver no que ele escreveu. É algo exclusivo, incomparável. Apenas é possível quando Prabhupada está sentado dentro do seu coração. Só aí é possível. Quando a Prakrita Sarasvati está sentada dentro de mim, só aí eu tenho a chance de escrever dessa maneira. Não há outra maneira. Isso não é algo que eu vou memorizar. Onde é que eu vou ter tempo para memorizar, para ficar lembrando as coisas? Eu não estou me preparando para dar uma palestra, porque eu não estou dando palestra. Eu não estou memorizando alguma história para dar uma palestra. Eu odeio isso. Não. Eu prefiro depender de Prabhupada, de Sadananda Swami, de Guru Padma. Eles podem sentar dentro do meu coração e permitir. Eles vão falar, fale, continue falando. E é por isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu em um Kirtana, falando para Gauranga Mahaprabhu. Ele fala, permita que eu beba o néctar do seu amor.
Depois de eu beber, de eu me embriagar, depois de beber muito, eu desenvolvo essa embriaguez e posso sentar na Vyasasana e falar. Então, é isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu. A mesma coisa, Roy Ramananda Mahashaya falou. Mahaprabhu falou, Roy, eu sou muito afortunado. A razão pela qual eu vim aqui para te ver foi bem sucedida, a minha missão foi bem sucedida. Eu vim para saber todos os tátuas. E Roy Ramananda riu, né? Falou, sim, Prabhu, você está certo. Você está falando de dentro de mim e está ouvindo fora de mim também. Você é muito esperto, né? Você está dentro de mim falando e você está ouvindo aí na minha frente também. Você quer me enganar, Prabhu? O que é isso? Então, assim, depois que Prabhupada partiu, externamente surgiu uma escuridão em todo esse mundo material. Aparentemente, depois disso, Srila Sadananda Swami ficou chateado. Ele não podia esperar que Gurudeva fosse partir tão rápido. E teve um arranjo feito por Yogamaya que as pessoas comuns não entendem, elas interpretam errado. Mas Prabhupada muitas vezes ele falou, e Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj falou, que ver até as coisas aparentemente negativas de maneira positiva, ou seja, ver tudo de maneira positiva, é chamado Vaikuntha Darshana, é chamado Goloka Darshana. Então, por que a sua visão é tão contaminada? Por que você não aceita algo de maneira positiva? Então, antes de fazer qualquer coisa, você já vem derrotado, porque você não tem essa força. Você vai ficar pensando, como é que eu posso fazer algo? Significa que você já perdeu. Assim como eu falei de Srila Santa Goswami Maharaj. Prabhupada falou, né? Você pode ir para Dhaka? Ele falou, sim, eu posso ir. Nunca ele falou, não posso, como é que eu vou? Nunca. Ele sempre com entusiasmo. Como é possível falar assim? As pessoas vão atacar, né? Deixa que eles ataquem. Essa é a responsabilidade de Nityananda Prabhu, dê a responsabilidade para ele. Eu não tenho nenhum interesse pessoal. Eu não tenho nenhum traço de interesse pessoal. Por que eu tenho que me preocupar? Deixa Nityananda Prabhu assumir essa responsabilidade de como controlar essas pessoas. Eu não posso parar de falar a verdade absoluta até a última respiração da minha vida. Essa é a resolução de um sadhu puro. Ele deve assumir essa resolução. Então, depois que o Prabhupada partiu, ele estava enojado. O que fazer? Então ele decidiu. Começou a viajar de Badrinarayana até Rameshwara, Kanyakumari, que é o sul da Índia. A maioria do tempo ele ia andando e mendigando. Eu ouvi que ele tomou sannyas. Mas de qualquer maneira, se ele tomou o sannyasi ou não, ele é um eterno sannyasi. Eu não estou interessado. Está escrito que ele tomou o sannyasi no fim das contas. Mas o nome de sannyasi eu não sei qual é. Eu fiquei sabendo disso, que ele tomou esse voto e começou a evitar qualquer tipo de conflito e começou a viajar desde Badrinarayana, do norte até o sul da Índia. E enquanto ele viajava, na jornada dele, ele começou a dar Harikatha em diferentes escolas, universidades da Índia. Ele era um orador, né, muito famoso. Dava aulas para os pós-graduados. Dava aulas maravilhosas.
Então este néctar que ele recebeu de Guru Padma, ele seguia entregando. Ele também viajou com Vana Goswami Maharaj até o Japão e vários locais. Também ele era um orador. E falava na Suíça, em vários locais. Ele ia e dava os seus discursos continuamente. É algo infinito. Se você buscar ver o coração dele, como é possível alguém escrever algo assim? Ele não é um escritor. Não é um escritor comum, né? E ele teve um discípulo que recebeu Harinama de Vana Goswami Maharaj e depois começou a seguir Sadananda, que o nome dele era Vamandas. Era um bom escritor também. Qualquer coisa que Sadananda Swami escrevia, ele dava para Vamandas, que era um bom escritor, e muitos grandes devotos começaram a perguntar: Swamiji, por que você mesmo não está escrevendo? Ou seja, você dá para o seu discípulo escrever. E Sadananda começou a rir e falou, ele falou, olha, o meu escrito, as pessoas não conseguem entender. As pessoas não entendem o que eu escrevo. Ele ria e falava, olha, as pessoas comuns não entendem o que eu escrevo. É melhor que Vamandas escreva. E aí o nome, a fama, o reconhecimento não vá para mim também. É mais prático. É melhor. Então, ele tinha um livro praticamente pronto. Então ele dava todos os ingredientes para Vamandas e ele escrevia. Então, pouquíssimas pessoas, apenas aqueles como Vana Goswami Maharaj, Shida Goswami Maharaj, eles podem entender, mas as pessoas comuns não entendem. O que é que você quis dizer? Elas não conseguem entender. Ele falava isso, né? Então, depois que Prabhupada partiu, ele viajou com Vana Goswami Maharaj para a pregação. E a pregação dele era tão elevada, não era uma pregação barata como uma propaganda, pregação genuína. Ele ia para vários locais e, por fim, ele compilou um livro que se chama Sri Krishna Chaitanya, em alemão, ou seja, dia e noite ele estava lá escrevendo, dia e noite, continuamente. Vários livros ele compilou num período de tempo muito curto, sem beber água, sem comer prasadam, continuamente, sem parar, sem nenhum suporte financeiro. Até mesmo para tratamento médico ele não tinha dinheiro. O principal problema é que quando começou a Segunda Guerra Mundial, naquela época ele estava na Índia, e a Índia estava sob o governo britânico, então eles prenderam ele, porque ele era alemão. E era um grande sábio, mas eles não acreditam nisso, falando, talvez ele seja um espião. Então, praticamente deixaram ele preso, e sem prasadam, sem nada apropriado, mas ele continuou cantando Harinam e mantendo seu bhajana interno. A etiqueta Vaishnava dele, você nunca viu algo assim. Até mesmo um Brahmana muito elevado na nossa sociedade védica, ele não pode manter a mesma etiqueta. Então, ao ver esta perfeição, a adoração ao santo nome dele, né? Um guarda britânico, um policial britânico ficou com inveja e deu um chute. Deu um chute nele com a bota, um inglês, né? E praticamente estava para morrer. E dali em diante,
ele desenvolveu um problema de intestino. Então aquele demônio, né, por inveja, chutou. Ele não tinha feito nada de errado. Então recebeu esse chute, estava para morrer. Aí ele foi para o hospital. Mas no hospital, o que você pode fazer? Na época não tinha tantos tratamentos médicos e também não tinha dinheiro. E assim ele desenvolveu a sua paciência, a sua tolerância. Ele estava completamente estabelecido no verso Trinadapi, assim como o Prabhupada, assim como o meu Guru Maharaj. Ele estava completamente estabelecido no Trinadapi. Então, dia e noite ele estava sempre traduzindo. E antes de abandonar o meu corpo, eu quero traduzir o máximo possível. Até 1961 ou 62, ele recebeu a nacionalidade indiana, ou seja, se tornou um cidadão da Índia, por conta do seu bom caráter. Ou seja, não era um homem ruim. E muitas vezes ele expressou o seu profundo sofrimento. Ele não esperava que Prabhupada fosse partir tão rápido, mas ele podia perceber que Prabhupada estava sempre com ele o tempo inteiro. Ele precisava de um tratamento médico, mas não tinha dinheiro, não tinha nada. Ou seja, um devoto muito elevado. Krishna não deu nenhum dinheiro para ele, para nos ensinar. E, por fim, foi estabelecido um fundo de ajuda para Sadananda Swami. E diferentes pessoas, na época o dinheiro valia muito. 50 paixas, 10 paixas já custava muito. Eles mandavam para ele. E com este fundo, eles arranjaram algum tratamento para ele, mas não deu um resultado tão bom. E também para onde ele podia ir, né? Ele não podia pegar um voo de graça também. Então, com este fundo, as pessoas começaram a ajudá-lo. Então, era uma personalidade gigantesca. É algo muito raro. Eu diria, aqui na Vyasasana, eu digo que ele é um tesouro da nossa Gaudiya Mata. Ele é um tesouro da nossa Gaudiya Mata. Eu nunca vi ele. Ainda assim, eu vi ele. Se você me perguntar, você viu ele? Eu não vi, mas eu vi. Mas eu vi ele, mas não com esses olhos. Então, este tipo de devoto grandioso, elevado, e o trabalho que ele fez é um tipo de tesouro na nossa vida. Em toda a nossa Gaudiya Mata, não apenas na Sarasvati Gaudiya, não, em toda a Gaudiya Sampradaya. Em toda a Gaudiya Sampradaya. Ele é um tipo de tesouro. Assim como quando Haridas Thakur partiu, Mahaprabhu chorou e falou: "Oh, Haridas era um tesouro, é um tesouro inestimável dessa terra. E agora Haridas se foi, significa que a terra, ou seja, a mãe terra, ficou muito pobre." Nós perdemos esse devoto. Quem escreveu? Mahaprabhu mesmo falou quando Haridas Thakur partiu. Ele falou, né? Krishna, por sua misericórdia, ele me deu esta associação de Haridas Thakur. Krishna, por sua misericórdia incondicional, nos deu esta associação elevada como Haridas Thakur. Mahaprabhu mesmo falou.
I have no controlling over the desire of Mas eu não posso controlar o desejo de Krishna. Então hoje eu perdi esta exaltada associação, essa maior associação. Mahaprabhu falou: if there is any humanity inside my heart, se houver mesmo uma humanidade dentro do meu coração, if there is any humanity se houver inside my qualquer heart, humanidade dentro do meu coração, eu devo chorar por ele. Eu não posso tolerar. Eu sei que hoje é o Avirbhava Titi do meu Guru Padma. Mesmo assim, eu sinto essa virarra, essa separação. Ou seja, é muito doloroso, porque você me ordena a falar sobre Avirbhava, o dia que ele veio, mas eu estou sentindo falta dele. É mais doloroso. Tirobhava, o dia do desaparecimento, tudo bem, é o dia que ele desapareceu. Mas veja, ele não está lá com a gente. E você me ordenou a falar sobre ele? This way, Guru Vaishnava. We are deprived. E assim nós estamos sem, nós perdemos We are deprived of that devotee. este devoto. How we can get? Rare association. Uma associação muito rara. Only we can criticize. Apenas nós podemos We criticá-los. don't know how to love. A gente não sabe amar. This way, finally he gone to, Então, por fim, ele foi para o seu país and there he was very sick. e lá ele ficou muito From many doente. places. Em He muitos was locais. invited to give Harikatha. Ele foi convidado para dar Harikatha. And after that he developed E depois tremendous disso, ele ficou muito doente. sickness. No proper prasadam, no treatment. Não tinha nothing. prachada apropriada, nenhum tratamento, nada. Finally he went away E from por the fim, material world. ele foi embora deste mundo material. Hoje é o Avirbhava Titi. We must discuss about him Então a gente deve falar sobre ele, day and night dia e noite, to understand what is called para devotion, entender o que é what is devoção, called bhakti. o que é Bhakti. I was given order to write one pranam mantra, Eu recebi a but it is ordem impossible de for me. escrever um Pranama Mantra, mas é impossível para mim. Bhagavad Parshad. Ele é um associado eterno de Bhagavan. Eu sou uma alma condicionada. Como é que eu posso escrever? Mesmo assim, de alguma maneira, I started writing, pela misericórdia dele, eu comecei a escrever written by me. e de alguma I don't know forma where the paper gone. foi escrito por mim. Eu não sei onde foi parar o papel. Maybe it is missing. Talvez eu perdi. Somehow it is impossible for me to write in words. It is impossible for me. É impossível It is possible descrever for Sridhar Goswami em Maharaj palavras. É possível para Sridhar Goswami Maharaj all what is Prabhupada. escrever o que é, quem é Prabhupada. É possível para ele, porque ele tem olhos transcendentais. That's why Sridhar Goswami was successful. E é por isso que Sridhar Goswami Maharaj pôde escrever sobre o Prabhupada. Então, se eu não vi Prabhupada na minha vida, eu posso vê-lo claramente por meio dos escritos de Sridhar Goswami Maharaj. Namo Om Vishnupadaya Gauro Pestayo Bhutale Srimate Sadananda Swami Guru iti namine Sri Sri Prabhupada So Agni Garbho Siddhanto Murtine Sampradayik Vaibhava Samrakkhana Prabhurayo Paramahansayo Jagat Gurube Namo Namaha. Here
everything clear, Sadananda Mani, who is eternally in Ananda, in the ocean of Ananda. Então, aqui está claro que Sadananda é aquele que está sempre no oceano de bem-aventurança. Ele é Jagat Guru. Ele é o professor do mundo inteiro. Então, depois que ele partiu, né, o mundo inteiro deve saber quem é ele, como ele é um guru. Ele não me deu nenhuma propina para estar falando isso. Então, essa palavra Swami significa aquele que pode me salvar de Maya. Swami é alguém que pode me salvar de Maya. Isto é Swami. E Shrimate significa aquele que é decorado com infinitas Shri, infinitas opulências. Ele é Jagat Guru. E todos os Siddhantas Vicharas flamejantes que Prabhupada costumava falar, ele é a personificação desses Siddhantas. Ele é a personificação de todos os Siddhantas que Prabhupada costumava falar. Todos esses Siddhantas em forma de fogo, né, vinham de Sadananda Swami. E eu falei nessa glorificação que ele é o tesouro de toda a Gaudiya Sampradaya. Sampradaya Vaibhava. Toda a dignidade da nossa Sampradaya pode ser protegida 100% se nós lermos todos os livros, todos os escritos dele. Eu posso escrever e dar uma estampa. Se qualquer pessoa estiver interessada, ela pode desenvolver este poder. Né? Toda a dignidade da Sampradaya pode ser perfeitamente protegida, pode ser mantida perfeitamente, sem sombra de dúvidas. E realmente ele é um Paramahansa. Paramahansa significa aquele que pode extrair a essência, que ele não vê falhas em ninguém. Você nunca vai ver Sadananda Swami escrevendo besteiras contra ninguém. Não, ele quis nos dar a essência de tudo. Dessa maneira, eu quero terminar de alguma maneira. Está além da minha capacidade de glorificar este devoto tão elevado. Apenas eu posso pedir perdão e a misericórdia dele. E bênçãos, nada além disso. Nanjo sasuri vrita artho tattvad gunanu savanam mukundo padar binda hidayeshu yesham vancha kalpatarusi kipasindu bhavacha patitanang pavane bhavishna bhyo namo.